Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da série de mensagens Estudos do Apocalipse. Hoje iremos encerrar a parte das 7 igrejas, terminando hoje com a igreja da Laodiceia. Vamos lá? O texto da igreja de Laodiceia está lá em Apocalipse 3, verso 14 ao 22. Então, novamente, mais uma vez, dividindo a igreja nesses 7 aspectos, nesses 7 tópicos. Jesus ele começa se apresentando à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Jesus retrata um título, né, ali para a igreja. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Essa igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio para ela. Talvez também essa igreja de Laodiceia talvez seja a das cartas mais fortes que Jesus trouxe ali, a das cartas mais firmes ali que Jesus trouxe. Aí Jesus vai logo já para a condenação ali daquela igreja. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus depois traz a correção. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus traz a demonstração, que é igual para todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, ele vai trazer a promessa para aquela igreja. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, aqui a gente vê a última carta das 7 igrejas da Ásia que Jesus encaminha. E quando Jesus encaminha a carta para a igreja de Laodiceia, é uma das cartas mais duras, mais severas, mais fortes ali. E Jesus não traz nenhum elogio ali para aquela igreja, né? Jesus chega ao ponto de falar que ele prefere que a igreja fosse fria do que fosse o que ela é. Então, como são palavras duras ali para Jesus, de Jesus ali para aquela igreja. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era uma importante cidade ali pela sua localização. Então a localização dela trazia ali ser uma importante cidade, tanto por conta de rotas comerciais, tanto por conta ali do capital financeiro. Era uma cidade rica, era uma cidade ali comercialmente ali muito forte. A cidade de Laodiceia, ela se destacava ali principalmente por 4 características. Primeiro, ela tinha um centro bancário e financeiro muito forte ali daquela região. Segundo, ela tinha uma indústria de tecidos ali muito forte daquela região e muito grande. Ela produzia um lã ali muito caro e muito famoso ali naquela região. Ela tinha um centro médico de muita importância. Ela tinha ali remédios ali para ouvidos e olhos e tinha um colírio ali naquela cidade que era produzido naquela cidade que muitos diziam ali que curava muitas doenças ali de olhos. E também era um centro de águas térmicas. Hoje no Brasil, o centro ali, que se a gente for colocar um centro de águas térmicas ali, talvez seja Caldas Novas, que fica lá no interior de Goiás. Já naquela época, a Laodiceia era como se fosse um tipo de Caldas Novas, um tipo ali de cidade que tinha águas térmicas, né? Não era uma água tão quente, mas também não era uma água tão fria. Então era uma água térmica. Então era talvez uma água, para muitos ali, uma água agradável. Né? Uma água gostosa ali de se banhar, de se tomar, né? Mas Jesus, ele não vai dizer isso. Né? Então vamos lá agora para o texto, aprender um pouco mais do texto. Jesus ele retrata um título e um aspecto para a igreja. Essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus ele fala, essas palavras do Amém. O que significa amém? Assim seja. O amém é aquele final. Quando você faz uma oração, você sempre termina dizendo amém. Ou seja, assim seja. Você está confirmando aquilo que foi dito anteriormente. Então, Jesus está falando, essas palavras é aquele que é a conclusão de todas as coisas. É aquele que é o final de todas as coisas. É
A palavra daquele que tudo termina nele. É a palavra do assim seja, daquilo que onde tudo termina. Essas palavras daquele que é a testemunha fiel, daquele que é fiel, por mais que vocês não são fiéis, eu permaneço fiel, e não só fiel e verdadeiro. Essas palavras também daquele que é soberano da criação de Deus. Eu criei todas as coisas, eu estou acima de todas as coisas. Jesus, ele vai trazer logo depois a condenação para a igreja. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seja que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então Jesus está dizendo assim: eu não quero que você seja morno. Eu prefiro que você seja frio ou quente. É o famoso que em cima do muro. Eu não quero que vocês estejam em cima do muro. Se vocês estão em cima do muro, vocês já estão errados. Eu prefiro você desviado, eu prefiro você frio do que em cima do muro, indeciso, sem saber o que é, sem saber o que vai ser, sem saber o que rumo vai tomar. Esse era um dos problemas ali da igreja de Laodiceia. Eles não eram frio nem era quente, era morno, era assim como a água daquela cidade. Quando Jesus ele está dizendo ali que vocês são mornos, ele está dizendo vocês são assim como as águas da sua cidade, vocês são mornas. E para muitos ali, a água daquela cidade era um veneno, era um problema, porque quando você toma água fria ou quente, você consegue ali beber normalmente, muitas pessoas, mas muitas pessoas ao tomar uma água morna, e ao tomar a água morna daquela cidade, elas vomitavam. E quando Jesus ele está dizendo isso, as pessoas entenderam exatamente o que ele estava dizendo, porque a água morna daquela cidade fazia muitas pessoas vomitar. Muitas pessoas não conseguiam tomar água daquela cidade porque elas eram termais. E assim Jesus disse: assim porque você é morno, não é frio não quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus ele traz palavras duras para dizer: vocês não devem ser mornos, vocês não devem estar ali sendo contagiados pelas coisas do mundo e ao mesmo tempo na igreja. Vocês devem tomar o caminho. Ou sejam frios ou sejam quentes. Se vocês continuarem sendo mornos, se vocês continuarem em cima do muro, eu vou vomitá-lo da minha boca. Aí depois Jesus diz, estou rico, porque eles tinham um banco ali na cidade, adquirir riquezas não precisam de nada. Jesus está dizendo, vocês não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu falei que uma das características daquela cidade era que ela tinha um banco, que ela tinha uma fábrica de tecidos e que ela tinha também é, além do banco, além da fábrica de tecido, um centro medicinal ali para os olhos, principalmente para os ouvidos. Então, quando Jesus está dizendo, vocês acham que adquiriram riquezas, só que vocês não reconhecem que é miserável, ou seja, o dinheiro de vocês é só para as coisas do mundo e não para as coisas celestiais, não para as coisas terrenas. Não, é só para as coisas terrenas, não para as coisas eternas. Então vocês são miseráveis, dignos de compaixão e pobres. E na verdade, vocês acham que só porque vocês têm um colírio para os olhos que cura muitas doenças para os olhos, vocês acham que conseguem enxergar melhor que outras pessoas, mas na verdade vocês não sabem. Vocês estão cegos, porque vocês não conseguem enxergar qual é a diferença da mão direita e da mão esquerda. Vocês não conseguem identificar o que é frio e o que é quente. Vocês preferem continuar em cima do muro. Vocês preferem continuar na mornidão. E Jesus fala que eles estão nus. Jesus está dizendo para essa cidade que acha que só porque tem uma fábrica de tecidos, que acha que vai vestir as melhores roupas, vocês estão nus. Não nus fisicamente de roupa, mas nus porque não veste as vestes brancas de Jesus, não veste as vestes santas, as vestes puras, as vestes que não têm impureza. Então Jesus está dizendo para essa cidade que se sente rica, são pobres, que se sente bem vestidas, que são nus, e que se sente curada dos olhos, que são cegas. E aí Jesus diz, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, não a riqueza terrena, mas a riqueza celestial. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Roupas brancas, não essas roupas que você compra os de lã, mas roupas para cobrir a sua vergonhosa nudez, para cobrir o seu pecado, para cobrir esse mal que vocês têm feito em suas vidas, que vocês têm feito nessa cidade. Compre roupas brancas no sentido de vestiduras santas, de honradez.
E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Não esse colírio aí que vocês fazem, não esse unguento que vocês têm aí na cidade, mas um colírio que eu posso dar, que vai fazer vocês enxergar aquilo que vocês estão vivendo, que vocês possam enxergar a realidade, que vocês possam ter olhos na eternidade e não olhos somente nas coisas terrenas. E aí Jesus ele vai trazer a correção ali para aquela cidade. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Repara só nessa frase. Eis que estou à porta e bato. Jesus é o dono da igreja, mas para aquela igreja, Jesus estava fora da igreja. Ele estava fora. Ele estava lá fora batendo as portas. Jesus é o Senhor da igreja, mas na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Porque se ele está batendo a porta, quer dizer que ele está querendo entrar. E a igreja não deixava Jesus entrar. Olha para você ver como é grave. Jesus estava do lado de fora, batendo a porta do lugar que era para ser a sua casa, pedindo autorização para entrar. Então, o pecado ali da igreja de Laodiceia era muito grave, era muito grande. E Jesus disse: se vocês abrirem a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele, e vocês cearão comigo. Depois Jesus vai trazer a demonstração, que é igual para todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por fim ele vai trazer a promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Então, Jesus está dizendo ali para aquela cidade, para aquela igreja, né, que não existia ninguém assentado com Jesus na mesa. Então, para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que mudarem de vida, para aqueles que se arrepender, que entender a repreensão de Jesus, entender a disciplina de Jesus e arrepender, eles sim poderão sentar com Jesus, no trono de Jesus, e ceiar ali com ele. Olha para você como são graves, como são fortes e duras as palavras de Jesus para aquela igreja. Então, para muitos, a igreja de Laodiceia é considerada uma das piores igrejas ali da Ásia, justamente por causa dessas palavras duras, por causa dessas palavras que Jesus pega pesado. Jesus não pegou tão pesado como nenhuma outra igreja, como a igreja de Laodiceia, né? Então, isso serve o quê? De um alento para nós, né? E também fica de um recado para nós, para a gente não agir como a igreja de Laodiceia. Infelizmente, muitas vezes, na nossa geração, nos nossos dias atuais, muitas pessoas têm agido como a igreja de Laodiceia. Não tem sido nem quente e nem frio, tem sido morno, tem sido cristãos nominais, ou seja, cristão só de nome. E isso é o quê? É mornidão. E isso é ser morno. E Jesus disse para aquela igreja ali, para aquelas pessoas que estavam sendo mornos, ele disse: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então isso serve ali de recado para nós, para a gente não ser morno, para a gente buscar a Deus, para ser incessante na busca de Deus, para buscar a Deus com todo o fogo, com toda a vontade, com todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, assim como Ele manda nós buscarmos a Ele. Então fica aí de recado para não sermos como os irmãos ali da igreja de Laodiceia, não sermos mornos, mas sermos quentes, sermos incessantes ali na busca do Senhor. Amém? Agora eu quero que vocês vejam, né, um pouco também das ruínas ali da igreja de Laodiceia, assim como outras igrejas, mas a cidade de Laodiceia hoje não existe mais. A gente vê aí somente ruínas. Provavelmente aí essas ruínas, essas colunas maiores, sejam colunas de alguns templos ali que existiam ali na igreja de Laodiceia, né? Então, isso é muito claro para nós, porque, como eu sempre falo, as igrejas que eram massas, as igrejas que não tinham um temor a Deus, hoje não existem cidades mais. E, só para a gente concluir aqui agora, o problema da igreja lá de Laodiceia não era teológico, não era. Não era moral, não havia falsos ensinos, falsos mestres, nem heresias, a gente não vê isso na carta. A gente não vê Jesus condenando falsos ensinos, Jesus condenando a imoralidade, Jesus condenando heresias, não vê. Jesus não condena engano, você não vê isso. Não há menção de nenhum tipo de herege, nem de malfeitores e nem de perseguição naquela igreja. O único problema da igreja que faltava era fervor espiritual. A igreja, ela não estava nem aí para Cristo, ela era morna, ela estava em cima do muro. Para ela não fazia importância se fosse frio ou quente.
Ela preferia ficar ali, ó, na sua vida tranquila, na sua vida básica, e por isso Jesus condenou a igreja ali daquela forma ali, de uma forma tremenda, de uma forma muito grande. Então, fica aí de um recado para nós, fica aí de um aviso para nós, para que, se nós estamos vivendo como a igreja de Laodiceia, possamos mudar de vida e consertar, nos arrepender e viver uma vida santa, viver uma vida correta, viver uma vida ali como Jesus quer que a gente viva, uma vida ali quente no Senhor, uma vida ali na presença do Senhor, uma vida fervorosa ali no Senhor. Amém? Espero que tenha entendido, que vocês tenham entendido mais um desses vídeos. Né? Te espero na próxima semana. Terminamos aqui agora com as 7 igrejas da Ásia e na próxima semana iremos continuar o nosso estudo de Apocalipse com outro tema. Saímos agora desse tema das 7 igrejas. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais também e te espero na próxima semana. Que Deus abençoe.